Então, para correção do caderno de exercícios relacionado ao conteúdo de auditoria e perícia contábil, né? Bom, então nós vamos aí para as questões do exame dos anos anteriores, conforme o material disponibilizado a cada um de vocês. A questão número 45 diz o seguinte: a NBCTA 705, modificações na opinião do auditor independente, apresenta a determinação do tipo de modificação na opinião do auditor. Sobre este assunto, analise as afirmativas V para as verdadeiras e F para as falsas. Bom, a primeira alternativa ela diz o seguinte, pessoal: o auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, concluir que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis. Alternativa segunda: o auditor deve se abster de expressar uma opinião quando, em circunstâncias extremamente raras, envolvendo diversas incertezas, concluir que, independentemente de ter obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre cada uma das incertezas, não é possível expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis, devido à possível interação das incertezas e seu possível efeito cumulativo sobre essas demonstrações. E a alternativa terceira diz o seguinte: o auditor deve expressar uma opinião adversa quando, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, concluir que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes e generalizadas nas demonstrações contábeis, ou não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para fundamentar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a NBCTA 705 ela fala da modificação da opinião do auditor, né? E a opinião do auditor ela é sempre expressada através do parecer de auditoria. E esse parecer pode ser de várias formas, várias espécies. A alternativa primeira diz respeito a um parecer com ressalva, né? A alternativa segunda diz de um parecer com abstenção, né? E a alternativa terceira diz de um parecer adverso. Então, a análise é baseada em cima desses três pilares. Como exposto no material, né, que a gente trabalhou durante a exposição dialogada, postada em vídeo, nós vamos entender que a análise crítica, né, e a interpretação sobre cada um deles faz toda a diferença. E para responder a essa questão, nós ainda temos como apoio o nosso material, né, o material teórico que foi disponibilizado a cada um de vocês. E nesse sentido, no material teórico, na página 4, nós temos aí o conceito dessa NBCTA, né, dessa norma voltada para a auditoria. Em cima dela, nós podemos fazer uma análise, né, interpretando aquilo que diz cada uma das alternativas. Vou chamar a atenção para vocês para a seguinte situação. Quando se fala de um parecer ou de uma opinião com ressalva, né, é quando o auditor ele tem evidência apropriada de auditoria, mas algumas situações relevantes elas podem estar com alguma implicação que deixe a situação falha. Só que essa situação, elas não são generalizadas, né? Elas são relevantes, mas não são generalizadas. E a primeira alternativa, ela diz que é generalizada. Se é generalizada, não pode ser um parecer com ressalva, né? Conforme o material que a gente pode comparar aqui, ó, né? A norma diz que são relevantes, mas não generalizadas. Por isso é com ressalva. Então, conclui-se que essa alternativa está incorreta, né? Ela é falsa. Bom, já o parecer com abstenção é o que diz na segunda alternativa, né? Abster de expressar uma opinião. Nós vamos perceber pelo material, voltando mais uma vez na norma, né, que reflete exatamente aquilo que diz a alternativa. Quando a gente faz uma comparação com o que diz a norma e a alternativa, nós vamos perceber que ela é exatamente igual. Então, trata-se de uma alternativa verdadeira.
E a terceira alternativa, que diz respeito a um parecer adverso, né, a uma opinião adversa. Uma vez que nós comparamos isso com o que diz a norma, também lá no material, nós vamos perceber que o parecer adverso, a informação do adverso, ele está muito mais resumida na norma do que o que diz o material, do que o que diz a questão, né? A norma, ela vem até a palavra generalizadas para as demonstrações contábeis, né? E essa norma, ela vem até aqui, ó, né? Quando a gente analisa a questão, a gente percebe que até aqui está idêntico ao que diz a norma, né? E daqui para frente já não diz respeito mais a essa situação, né? Então, nós concluímos que trata-se de uma questão falsa por causa disso. Porque quando comparado com o material, a gente percebe que há aí uma sequência que não existe na norma, né? Então, pessoal, se a gente for analisar, a primeira alternativa ela é falsa, né? A segunda alternativa ela é verdadeira e a terceira alternativa ela é falsa, o que implica que a letra A está correta, né? Então, nós temos que ter aí uma análise crítica mesmo, né? Uma avaliação por parte daquilo que diz a questão, e aí nós vamos conseguir resolver. Bom, então, a alternativa correta é a letra A. Bom, segunda questão. De acordo com a NBCTA 530, amostragem e auditoria, em relação ao efeito de alguns fatores no tamanho da amostra para testes de detalhes, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos e, em seguida, assinale a opção correta. Primeira situação que nós temos que julgar. Quanto mais o auditor confia em outros procedimentos substantivos para reduzir a um nível aceitável o risco de detecção relacionado com a população em particular, mais segurança o auditor precisa da amostragem e, portanto, maior deve ser o tamanho da amostra. Segunda alternativa, quanto maior for o valor da distorção que o auditor espera encontrar na população, maior deve ser o tamanho da amostra para se fazer uma estimativa razoável do valor real da distorção na população. Alternativa terceira, quanto menor for a distorção tolerável, maior precisa ser o tamanho da amostra, né? Então, pessoal, a NBCTA 530, ela diz respeito à amostragem, né, que nós sabemos que é um pilar de forte evidência por parte da auditoria. A auditoria ela é baseada em amostra. Quando a gente analisa a primeira alternativa, quanto mais o auditor confia em outros procedimentos substantivos para reduzir o nível aceitável o risco de detecção relacionado com a população em particular, mais segurança o auditor precisa da amostragem e, portanto, maior deve ser o tamanho da amostra. Se o auditor nos papéis de trabalho, ele confia em outros procedimentos substantivos para reduzir um nível aceitável o risco de detecção, né, parte do pressuposto que menor deve ser o tamanho da amostra, uma vez que ele está confiando em outros procedimentos para reduzir o nível de risco de detecção. Então, trata-se de uma alternativa errada, né, porque aqui deveria ser menor deve ser o tamanho da amostra, né, uma vez que ele está confiando em outros substantivos, né, para reduzir. Se ele confia em outros como uma parte de segurança maior, menor deve ser o tamanho da amostra, porque aí, uma vez que há uma segurança maior, a amostragem deve ser diminuída, já que há uma outra fonte de segurança maior. Bom, a alternativa segunda diz respeito à distorção, né? Quanto maior for o valor da distorção que o auditor espera encontrar na população, maior deve ser o tamanho da amostra para fazer uma estimativa razoável do valor real da distorção da população, né? Então, aqui, quanto maior for o valor da distorção, né, ou seja, quanto maior for a irregularidade ou algo que pode dar de errado, né, maior deve ser o tamanho da amostra, porque aí, se algo pode dar errado, a amostra tem que ser maior para dar mais confiabilidade, né? Então, alternativa correta. E a terceira situação a ser analisada, quanto menor for a distorção tolerável,
maior precisa ser o tamanho da amostra, né? Ou seja, quanto menor for a distorção tolerável, né, maior deve ser o tamanho da amostra para dar uma confiabilidade maior, né? Então, aqui nós percebemos que trata-se de uma alternativa correta. Então, analisando, nós vamos perceber que o correto seria a letra B, né? Somente a primeira que estaria falsa, né? E aí, pessoal, aquela questão também de eliminação. Se a gente parte do pressuposto que numa interpretação esse maior aqui da alternativa primeira está errada, a gente elimina duas alternativas, né? A letra A e a letra B, a gente fica em dúvida somente entre as duas. A C e a D a gente elimina de cara, né? E aí, quando a gente conclui que a segunda está correta, somente a letra B é que pode ser a correta. Então, também a gente pode trabalhar por eliminação. Outra questão 45. Um auditor realizou trabalhos de auditoria contábil e obteve evidência de auditoria apropriada e suficiente. Detectou, todavia, que a entidade auditada não houvera conduzido os testes para a determinação do valor realizável líquido em seus estoques, de acordo com determinado pela NBCTG 16, R1, isso aqui significa alterações posteriores, né? Esse R1 aqui significa que essa norma teve uma alteração posterior, trata-se de uma norma de estoques. Vamos analisar. Antes de seus questionamentos, os referidos testes seguirão sem realização. A sua análise conduziu a concluir que a distorção é relevante, mas não generalizada nas demonstrações contábeis. Quanto aos demais itens examinados, concluiu que em todos os aspectos relevantes da posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os fluxos de caixa consolidados para o exercício findo, estavam de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro, né? Diante apenas das informações apresentadas de acordo com a NBCTA 700, formação da opinião e emissão do relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras e com a NBCTA 705, modificações na opinião do auditor independente, deve o auditor, letra A, expressar uma opinião não modificada, letra B, expressar uma opinião com ressalva, letra C, expressar uma opinião adversa, ou letra D, abster-se de expressar uma opinião. Bom, pessoal, essa questão, ela analisa diretamente como deve proceder o auditor a partir de um caso real, né? Então, nós estamos aqui nos baseando principalmente na análise de estoques. O que aconteceu, né? Detectou que a entidade auditada não houvera conduzido os testes para a determinação do valor realizável líquido de seus estoques. Ou seja, não observou o que diz uma norma específica de estoques, né? Essa norma diz que deve haver, obrigatoriamente, determinação de valor realizável líquido para os estoques. Toda entidade deve fazer isso. O auditor, verificando que isso não aconteceu, precisa emitir um parecer, né, baseado nos princípios contábeis e principalmente baseado na NBCTA 700. A única situação que acontecia de situação não correta, podemos dizer assim, seria isso, né? Toda a condução da empresa, propriamente dito, posteriormente, diz respeito a uma conduta correta. Então, se há uma ressalva apenas neste aspecto, nós temos que considerar que o auditor ele deve emitir apenas uma opinião com ressalva, uma vez que as distorções elas não são generalizadas, elas são não generalizadas. Uma vez que não há generalização, a opinião deve ser apenas com uma ressalva, tá? Então aqui é uma situação de análise, né? Se há um risco de detecção ou algo relacionado a uma não irregularidade, mas uma condução mal executada, sem generalizar todo o resto, o auditor ele deve expressar uma opinião apenas com ressalva, e que é o caso dessa questão. Ok, pessoal? Então, a letra B é a letra correta em relação a essa questão.